Aquele bom dia especial para você que está começando mais um dia comigo aqui no canal do Lessa. Seja muito bem-vindo. Uma ótima quarta-feira para todo mundo, chegando com as primeiras notícias do Fluminense num dia importante que marca a reapresentação do elenco tricolor no CT Carlos Castilho, do time principal do Fluminense, dos reforços, alguns gerando bastante expectativa, e a partir de hoje a gente vai começar a ver de fato esses jogadores com a camisa do Fluminense no CT. Treino em 2 períodos, pela manhã, não para todo mundo, porque pela manhã é o grupo que está se preparando para a estreia no Campeonato Carioca no próximo domingo contra o Sampaio Corrêa em Moça Bonita, e aí sim à tarde o time principal se reapresentando no CT e claro também junto com a comissão técnica do Mano Menezes. Inclusive ontem vazou essa foto aqui do lateral esquerdo René realizando os exames médicos para assinar contrato com o Fluminense. René, no Rio de Janeiro, chegou ontem pela manhã, passou pelos exames e deve ser anunciado oficialmente hoje pelo Fluminense. Por falar em reforço, Paulo Baia, o atacante Paulo Baia já está no bid da CBF e, portanto, liberado para estrear no próximo domingo diante do Sampaio Corrêa, que não é o caso do René. O René faz parte desse grupo principal que se representa hoje, alguns se apresentando, né, no caso dos reforços. O Canóbio é esperado hoje também no Rio de Janeiro para passar pelos exames e depois assinar contrato com o Fluminense. Então, é um dia certamente com muitas novidades no CT Carlos Castilho e ao longo, claro, desta quarta a gente vai voltar aqui com muitas informações em relação à reapresentação do elenco tricolor e, portanto, o início da pré-temporada para esses jogadores que estão voltando de férias. Aí sim o Fluminense trabalhando 100% com todo o seu grupo no CT para começar com tudo esta temporada. E por falar em reforço, ontem o Lavega, atacante uruguaio de 19 anos, agora jogador do Fluminense, ele já assinou contrato, né? Já inclusive falou como jogador do Fluminense. Vou trazer um trechinho aqui. Ontem o Lavega fez um dos 2 gols do empate da seleção uruguaia contra a Bolívia, seleção sub-20, empate 2-2, jogo de preparação para o sul-americano sub-20. Lavega, capitão do time, fez um dos gols, mais uma vez, indo muito bem. E no CT Carlos Castilho, quando ele veio antes do Réveillon assinar contrato com o Fluminense, ele falou já como jogador do clube, e foi muito interessante porque ele tinha camisas do Fluminense em casa, que ele recebeu de parentes. Ele falou também onde ele se sente mais à vontade em campo em relação às suas características. Muy contento, la verdad, muy orgulloso de lo que he logrado y dispuesto a dar todo por esta camiseta. Bueno, a mí me gusta jugar por banda, de extremo. La verdad que es donde yo me siento más cómodo. También puedo jugar de doble punta, pero donde yo me siento más cómodo es jugando por banda y yendo para adelante. Hice un muy buen año, el año pasado en River, la verdad que fue muy bueno y me ayudó también para madurar. Y nada, siento que estoy preparado para dar lo mejor de mí fuera del país. Lo he visto varias veces, es un gran club. Tengo, bueno, Facu Bernal, que es un gran amigo mío. La verdad que cada vez que he charlado con él me ha dado muy buenas referencias del club, y la verdad que cuando me dijeron que estaba la posibilidad ni lo dudé, y estoy muy contento de estar acá. Esto es por mi abuelo, que tiene familiares, y nada, la verdad que me llegaron, las tengo guardadas, las traje, acá la tengo, las dos. Bueno, esta es de Sornosa, la verdad una camiseta muy linda, que nada, que la disfruto mucho, la uso mucho en casa, y nada, la verdad que me gusta. Y esta también es más casual quizá, pero también es muy linda y me gusta usarla las dos, así que nada, eso. Tá em entrevista do Lavega à Flu TV, eu confesso que eu tô com bastante expectativa, um trecho na verdade, né? Eu tô com muita expectativa em relação a esse garoto, né, que chega também, obviamente, né, muito jovem, vindo de um time pequeno, vindo de um país também pequeno, apesar de ser apaixonado por futebol. Aqui ele vai se deparar com uma realidade muito diferente, né? Num clube de massa, uma torcida exigente, que cobra muito. Então, é natural que o Lavega tenha que passar por aquele período de adaptação, né? Mais do que natural isso. Mas com o tempo, sem a necessidade de ser o salvador, de chegar como chegaram o Bernal, eu acho que é o exemplo ideal para isso, porque tem 20 anos, é muito jovem também, e também vem do futebol uruguaio, vem do time pequeno do Uruguai.
chegar tendo que substituir o André. Não é o caso do Lavega, né? O Lavega chega para ser mais uma das opções do Fluminense no ataque, não chega com o status de titular, não chega com essa obrigação, e isso para mim é muito bom, porque ele vai ter tempo para fazer o trabalho dele, para treinar, para se adaptar, e aos poucos ir ganhando oportunidade, e à medida que for mostrando, tendo mais minutagem. Esse para mim é o cenário ideal para um jogador que chega nessas condições. Então confesso que eu estou com bastante expectativa para ver esse garoto em campo. Vamos a essa notícia aqui publicada pelo site Trivela em relação à premiação do Mundial de Clubes, que ainda é um mistério, né? Já foram publicadas diversas reportagens especulando valores que serão pagos pela FIFA. Houve lá atrás aquele valor de 50 milhões de euros, cerca de 317 milhões de reais pela participação na fase de grupos, isso para cada clube, ou seja, só para participar da competição, o que seria um valor, obviamente, espetacular, mas depois, recentemente, algumas notícias dão conta de que os clubes europeus vão receber muito mais do que os clubes brasileiros. E é isso que fala aqui também essa matéria, e o diferencial é que eles cravam aqui a informação de que os brasileiros vão receber 20 milhões de euros, cerca de 127 milhões de reais cada um pelos 3 jogos que vão disputar na fase de grupos. A FIFA, no entanto, ainda não confirma os valores envolvidos. Este valor de 50 milhões de euros seria distribuído apenas para os gigantes europeus, né, os times da primeira prateleira da Europa. Até os outros europeus que estão um pouco abaixo receberiam menos, porém, ainda assim, mais do que os brasileiros. Além da cota fixa que os 32 clubes vão receber pela participação no Mundial, também haverá bônus para os times que forem avançando de fase, e acredita-se que o campeão vai faturar em torno de 100 milhões de euros, mais de 600 milhões de reais. Para mim é muito natural que os europeus tenham um valor, recebam um valor maior, porque num cenário de audiência global, eles têm muito mais audiência do que os clubes brasileiros, isso é algo muito óbvio. A gente sabe que muitos clubes europeus foram e são contra a realização desse Mundial, deram muita porrada, lutaram contra, agora parece que a situação deu uma acalmada, mas é óbvio que isso está ligado também provavelmente a uma concessão ou concessões que foram feitas pela FIFA para viabilizar a presença desses clubes, mesmo sem muita vontade. E é claro que o dinheiro, a premiação, faz parte disso. 20 milhões de euros só para estar numa competição desse nível, desse tamanho, né, contra times, os principais times do mundo, só de você estar nesse cenário e faturar 20 milhões de euros numa premiação, para mim, é ótimo, está de bom tamanho. Se puder ser mais, é claro, a gente sempre quer mais, mas acho um valor bem interessante e, evidentemente, já ajudaria bastante no orçamento para esta temporada. Pessoal, atualizando aqui a situação do Rony, a negociação entre Rony, Fluminense e Palmeiras. Ontem à tarde, a gente trouxe aqui a notícia de que o staff do Rony recusou a proposta do Fluminense, e aí parecia que essa negociação, enfim, teria um fim definitivo ontem mesmo. No entanto, e provavelmente é uma notícia que muita gente não vai gostar, o que eu apurei ontem, no fim da noite, é que o Fluminense não recebeu essa recusa por parte do staff do Rony. Não recebeu uma resposta definitiva. E aí é bom explicar isso, porque não significa que ele não tenha recusado. Pode ser que, e obviamente, inclusive eu falei aqui com vocês ontem, que eu entrei em contato com uma pessoa muito próxima ao staff do Rony, falei com essa pessoa que não me negou a proposta, mas também a única coisa que essa pessoa me disse é que nenhuma proposta tinha sido aceita até o momento, de ninguém, de nenhum clube, não tinha nenhuma negociação avançada, na verdade. E que eles estavam tranquilos, porque o Rony tem um contrato com o Palmeiras, e possivelmente chegariam ofertas do exterior. Ou seja, não há pressa em resolver a situação do Rony. Então, talvez, porque outros colegas, inclusive o André Hernan noticiou isso primeiro, de que o Rony negou essa oferta, talvez eles tenham entre eles negado, mas não falaram ainda com o Fluminense. Isso pode acontecer ao longo desta quarta-feira.
Só que aí, dependendo da resposta, o Fluminense pode fazer uma nova proposta ou não. O Fluminense, é importante ressaltar aqui, que é o objetivo dessa informação, é dizer que o Fluminense segue negociando com o Rony. O Fluminense não, até este momento não desistiu e está disposto, dependendo da resposta do Rony, se realmente houver uma negativa, de fazer uma nova proposta, aumentando um pouco mais esses valores. E muita gente vai questionar e vai falar de cara, pô, absurdo, o Fluminense vai oferecer mais de R$1 milhão pelo Rony. Não sei, gente, porque a proposta que o Fluminense fez foi abaixo do que ele ganhava no Palmeiras. Porque se fosse acima, a tendência era aceitar, certo? Então, obviamente, o Fluminense fez uma proposta abaixo. Talvez a segunda proposta, se ocorrer, ela seja um pouco mais próxima do que ele ganha no Palmeiras, ou esse valor seja compensado através de luvas, não sei. Aí vai depender da postura do Fluminense. É fato que o Fluminense fez essa primeira proposta, até agora não recebeu, pelo menos até ontem à noite, não tinha recebido essa negativa, e se receber, talvez faça uma nova oferta, dependendo do que o staff do Rony disser, porque eles podem chegar e falar, olha só, a gente agradece a proposta, mas ele quer ir para o exterior, ou fica no Palmeiras ou vai para o exterior, ele não vai se transferir para outro clube aqui do Brasil. Ponto, aí beleza, não tem que fazer, acabou a negociação. Mas podem dar brecha para que outra proposta seja feita. E essa questão é o que estou trazendo aqui para vocês. Não estou dizendo que ela não foi recusada, que eu estou dizendo que o Fluminense não recebeu esse comunicado, beleza? Então, essa é a informação que eu posso trazer para vocês neste momento. Agora, em relação à minha opinião, acho que falei muito sobre isso ontem à tarde. Quem assistiu o vídeo de ontem pode conferir lá, não vou repetir até para não ficar extenso e repetitivo demais também, mas resumindo, o que eu penso sobre isso não consigo entender essa insistência desesperada em contratar um jogador caro que não chegaria com status de titular, para uma posição que hoje não se tem essa urgência toda. Aí tem que saber se é uma questão da diretoria ou se é um pedido expresso do Mano Menezes que falou, não, eu quero esse jogador muito importante. Eu já falei aqui, falei ontem, o Rony se encaixaria muito bem a ideia de jogo do Mano Menezes. É um jogador que ataca muito profundidade, é um cara que é voluntarioso também, apesar das suas limitações técnicas. E eu acho que o Rony está longe de ser esse jogador medíocre, esse bagre, esse pereba que estão pintando por aí. Eu não concordo com isso. É o maior artilheiro da história do Palmeiras na Libertadores. É um cara que entregou 16 participações em gols ano passado, sendo reserva. A questão é que o Rony não vale o custo. O custo-benefício seria ruim. Com esse dinheiro, você consegue ir ao mercado e trazer um jogador mais barato e que vai dar um retorno técnico, acredito eu, em números também, maior do que o Rony. É fácil falar, mas tem que... Beleza, tem pessoas que são muito bem pagas para isso, justamente para isso. Então, a gente tem que saber separar. Então, para mim, é uma questão de separar uma coisa da outra. Uma coisa é a análise técnica do que é o Rony como jogador. Se eu fosse um jogador mais barato, que viesse dentro de uma realidade aceitável, ganhando bem menos do que ele ganha hoje, eu acho que poderia, sem dúvida alguma, ajudar. Agora, se por um lado ele não é esse jogador ruim que estão pintando, na minha opinião, por outro, em campo, em números, ele não justifica o alto salário que tem. Então, se o Rony acha que depois de 2024 ele tem que ele tem que continuar ganhando mais de R$1 milhão e não abre mão disso, se ele de fato recusou e irá comunicar essa recusa oficialmente ao Fluminense, recusando essa proposta, para mim é muito claro. Um abraço, boa sorte ao Rony na sua carreira. Não consigo entender esse desespero e essa insistência absoluta em contratar um jogador que está longe de ser uma unanimidade. E, ainda pior, chegaria com fortes críticas da torcida, chegaria já muito pressionado pelo torcedor, o que evidentemente não é bom para ninguém. Mas, enfim, até o momento o que dá para dizer é que o Fluminense segue na expectativa de fechar o negócio com o Rony. Lembrando que o PVC ontem informou que entre Palmeiras e Fluminense há um acordo e só depende, portanto, de alinhar a questão salarial com o jogador. Só não, né?
porque aí, pelo jeito, é a parte mais difícil. Bom, e para fechar aqui, uma atualização em relação à situação do volante Cuéllar. Ontem o GE confirmou a notícia que eu trouxe com exclusividade para vocês aqui na última segunda-feira. O Fluminense negocia e tenta contratar o Cuéllar, que hoje pertence ao Al-Shabaab na Arábia Saudita, e esse é o principal ponto para que essa história possa evoluir. Do que eu estou falando? O Cuéllar, o staff dele, evidentemente, precisa viabilizar uma liberação junto ao clube saudita para que daí o Fluminense consiga avançar no negócio, né? Ou seja, o que isso quer dizer? É que o Fluminense não pretende negociar uma compra com o Al-Shabaab e quer ter o jogador, entre aspas, de graça, né? E aí o Cuéllar teria que negociar uma liberação, uma rescisão amigável de contrato. O que o Al-Shabaab ganha com isso? Confesso para vocês, não sei, porque ele tem contrato até 2026. Mas algumas especulações de jornalistas que cobrem o clube lá na Arábia Saudita, recentemente, disseram que o Al-Shabaab estava disposto a liberar o Cuéllar e buscar outro atleta no mercado, mas não necessariamente liberar de graça. Então essa é que é uma questão que pega para mim, porque, por exemplo, o Cuéllar ele sai do Al-Hilal para ir para o Al-Shabaab, dentro da Arábia Saudita, por um valor muito baixo, pouco mais de 1 milhão de euros. Mas é porque naquela oportunidade o Al-Hilal estava com um limite de estrangeiro e precisava de liberar algum desses jogadores. E aí resolveu liberar o Cuéllar, ele acabou indo para o Al-Shabaab. Agora, não sei se é exatamente o mesmo caso, mas o Fluminense teria que contar com alguma ajuda nesse sentido ou com uma capacidade muito grande de convencimento do Cuéllar para conseguir esse acordo. Talvez um empréstimo com opção de compra, o Fluminense aceitaria negociar nesses termos? Não sei. Fato é que depende muito agora da vontade do Cuéllar. Na verdade, sempre dependeu. Foi o que eu falei aqui. Para que essa operação ela seja concluída, para que o Fluminense tenha sucesso nessa negociação, a vontade do atleta vai ser preponderante para conseguir abrir caminho para um acordo. Então o Fluminense depende disso para conseguir avançar nos detalhes contratuais com o volante colombiano. Lembrando que a família dele já disse que aceita voltar ao Brasil, isso também é muito importante para que esse movimento possa ocorrer. Então é possível que a gente tenha novidade aí nos próximos dias, seja para o bem ou para o mal. E é natural até que surjam concorrentes. Tomara que o Fluminense faça o mesmo esforço que está fazendo para contratar o Rony agora, que faça também para contratar o Cuéllar, que esse sim chegaria para uma posição, para mim, muito mais carente do que o ataque. Espero que a diretoria do Fluminense tenha essa coerência. E é claro, ao longo desta quarta-feira, assim que tivermos mais novidades, a gente volta para deixar você muito bem informado, como sempre, aqui no canal do Lessa. E por favor, o like é de graça, gente. É muito importante, você contribui demais deixando aqui o seu like, seu comentário, se inscrevendo também aqui no canal do Lessa. É muito, muito, muito relevante. Verifique se você está inscrito, ative as notificações, porque dessa forma você não perde nenhuma notícia do Flusão por aqui. Um abraço, valeu!